Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, beleza? Pessoal, hoje então sexta-feira, um dia aí de realização na nossa bolsa, uma puxada mais forte, uma realização aí mais forte. Temos Ibovespa até o momento, estou gravando aqui um pouco antes do fechamento, tá? 1,60 de queda, voltando exatamente para o primeiro ponto de suporte, tá? Que é essa região aqui dos 133 mil pontos, ok? Próximas regiões de suporte, mais abaixo aqui no 129, enfim, todos esses pontos que a gente já vem tratando aí há alguns meses e que de fato agora parece que entrou essa realização mais forte, porque a gente vê os papéis no dia de hoje, alguns já continuando um movimento que perderam o fundo lá na região de topo e alguns que acionaram no dia de hoje aí a perda do suporte lá em topo, ou seja, o último fundo da movimentação de alta, que sugere a possibilidade de fato de uma correção mais ampla, que é todos esses pontos que já estão demarcados na maioria dos papéis que eu venho trazendo aqui para vocês. Beleza? Então o Ibovespa aí, um dia de mais realização no dia de hoje, em contrapartida o dólar para cima, 0,63. Tudo indica agora que o dólar, então, se o Ibovespa deve corrigir um pouco mais para baixo, é bem provável que o dólar venha testar a região de topo, tá? Essa resistência aqui dos 5.650 e acima dela os 5.690, tá? Partindo lá fora, deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu trazer para cá, que eu não estou vendo. Deixa eu ajustar esse aqui. Ajustar aqui. Temos S&P. Hoje um dia de leve correção também de 0,16 até o momento, mas corrigindo em topo, né? Por enquanto correção é lateral. Normal, nada demais. O Nasdaq também, correção normal. Hoje foi um dia bem parado lá fora, tá? Candle, né? Ou seja, barra aqui bem pequena, corpo e pavios aqui pequenos. Correção também normal. O índice Dow Jones, correção também, né? Começa a virar a possibilidade de uma congestão aqui em topo. Se perder região de fundo aqui sem renovar a máxima, ele aciona um pivôzinho de baixa. O DXY segue corrigindo também. Petróleo Brent segue parado corrigindo lateral. Minério de ferro que volta a ganhar força e chamar a atenção, né? Apesar de estar dentro de uma congestão maior, volta aqui a ganhar bastante força, brigando nas suas regiões de resistência de curto prazo primeiro, né? Próximo agora é o 104, e acima disso aí sim a principal no 106,50. Tá? Ela ainda trabalha dentro dessa congestão aqui maior, que a gente poderia considerar esse suporte e essa região aqui, né? A resistência e essa região aqui de suporte. Basicamente isso aqui dá até para arrancar esse movimento aqui mais lateral, tá? O ouro também segue corrigindo aí lateral, tá? Lateral em topo, dentro de uma tendência de alta, tem suporte nos 3.200, tem resistência nos 3.500. A prata 0 a 0, né? Hoje no 0 a 0, mas segue trabalhando dentro de um contexto aí de alta. Temos as criptos que também iniciaram uma correção, né? Bitcoin aí lateral em topo. O Ethereum chegou a dar uma puxada entre o fechamento de ontem e hoje, chegou a valer aí, chegou a bater, né, os 3.680 dólares, coisa linda. É interessante que ele vá testar os 4.000 dólares, mas de novo, como ele sai de um movimento esticado, que ele vem aqui de baixo sem corrigir, olha, e vem em linha reta, para brigar em uma zona de resistência importante, é muito mais provável que ele sinta um pouco mais de dificuldade e possa dar mais uma engasopada aqui nessa região, que seria ele ficar parado aqui, ou até fazer uma correção aqui, testar toda essa região de antiga zona de resistência, testar como suporte, aí sim tentar lançar mais um pivô de alta, que é continuando esse movimento aqui. Tá? O ponto principal de resistência entre os 4.000 e 4.800. Tá? Dando uma passada rápida em Ondo, o SDT, também corrigindo, né? Chegou aqui próximo da região de resistência, também sente um pouco de dificuldade, e as altcoins basicamente se baseiam no movimento de Ethereum, né? Ethereum corrige, as altcoins também começam a corrigir, então a gente vê que Ethereum começou a corrigir,
a maioria das altcoins começaram a corrigir, assim como Ondo e Link em ponto de resistência também já começam a falhar, né? Já começa a ver mais fluxo de venda aqui dentro delas, ok? Voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido aí de vocês, ok? Lembrando que caso queiram ver a análise de alguma ação em específico, só solicitar aqui no chat e eu trago a análise para o dia seguinte. Beleza? Então, Raiza 4, hoje uma alta aí de 1,37, também não vejo nada para ser feito aqui, tá? Se for aqui é trade de risco, trade de contra-tendência, assim, nada que me chame muita atenção nesse momento, tá? Só se for pelo gráfico semanal que está muito esticado, né? O retorno até que a média móvel de 9 dá 9,37, tem um stop ali de 5,5, ok? Pode ser uma das possibilidades aí para a semana que vem. EGE3 segue corrigindo, chega na segunda região de fundo aqui de interesse, dá uma segurada, mas volume fraco, abaixo da média, né? Na média aqui, na verdade. Cara, quem quer tentar defender essa primeira região aqui, olha, compra nessa região, stop na mínima. Tá? O stop mais protegido está aqui embaixo. Então, eu, por enquanto, fico aí mais cauteloso, esperando, se der, uma possibilidade mais aqui para baixo. Tá? Trade de contra-tendência agora com um sentimento um pouco mais negativo, começa a ficar um pouco mais com o pé atrás. Tá? Tem que ter um contexto aí bem alinhado, ok? Braskem cai 7,60, perde uma zona de fundo bem importante pelo gráfico semanal. Bem provável que feche aqui embaixo no dia de hoje, acionando mais um pivô de baixa no gráfico semanal. Próximo suporte, 6,89. Tá? As médias vêm conduzindo, não é um pivô esticado, o que abre espaço para o papel continuar o movimento aí baixista. E Duque 3, que a gente tinha comentado do movimento esticado, perdeu fundo no início da semana passada. Essa semana, né, é uma semana que retoma o movimento, o início da semana corrigindo, e agora retoma o movimento aqui para baixo. Tá? Então, IDUC 3 começa a mirar agora a possibilidade lá dos 11,70. E assim como eu falei das demarcações, já entendendo que os movimentos estavam esticados, já tem essas regiões aqui para baixo, que são zonas de suporte. Tá? Só não vejo venda aí nessa região. Cogna 3, mesma situação. Tá? Cogna 3 eu peguei um estudo de venda agora à tarde, olha. Deixa eu ver onde é que ficou. Foi pelo gráfico de 60 minutos. Mas a venda mesmo teria sido aqui, acabei não vendo, tá? Olha. Porque aí entra naquela questão do trade de correção na 9. Vem próximo da 9, perdeu o mínimo a venda, stopzinho aqui em cima, 1,89, peguei lá pelos 60 minutos, hoje no meio do dia, quando eu vi já estava aqui embaixo, ó, tá? Que aí foi mais aqui, né, nos 60 minutos, nada mais é do que esse canalzinho aqui de baixa, ok? Tentando pegar o quê? A correção também do movimento maior, olha, tem espaço livre, sai com um pivô junto das médias no gráfico diário, tem bastante espaço para corrigir. Se a gente olha lá pelo gráfico semanal, o papel sobe em linha reta, então tem todo esse espaço aqui de correção, ok? RADL3, se perder a mínima daqui, olha, mesmo contexto de Cogna, aciona uma venda com stop na máxima, tentando pegar a continuidade do movimento para baixo, sendo alvo lá na região dos 11,65. Prio 3 a gente tinha comentado no vídeo de sábado, né, da semana passada, também chegou a dar alguma coisa, mas o papel não andou, ficou aqui lateral, tá? Também assim, nada que chame atenção. Quem pegou na correção aqui embaixo na média do trade da 9, o stop está aqui embaixo. Não é um dos melhores cenários, porque como eu comentei no vídeo de sábado, o stop melhor está aqui embaixo protegido, tá? O papel não mostrou nada, ainda segue dentro de um movimento aqui de uma perna de alta, mas foi uma semana aí mais parada, tá? Nada que chame muita atenção. Roxo 34, cara, sacanagem, o papel tava bonito. Ontem fechou aqui acionando um pivô de alta, olha, ele rompe topo, fecha em cima. Hoje cai aí 7%, tá? Não vejo mais nada para fazer. Quem estava comprado, o stop está aqui embaixo, 11,75. HP Vida para médio prazo, não vejo nada interessante, tá? Para médio prazo tem que se basear no gráfico semanal, tem que aguardar os ativos corrigirem com base no gráfico semanal. E eu não escolheria HP Vida porque prefiro pegar ativos que entregaram uma forte movimentação de alta e estão corrigindo, né? HP Vida já é diferente. Ela não está corrigindo. A tendência dela aqui já é uma tendência de baixa, diferente de Cogna, diferente de Duque, diferente da maioria dos papéis de energia.
que estão em forte queda, mas em forte queda não, mas estão corrigindo forte, só que dentro de uma tendência de alta. Então, assim, não vejo nada por enquanto em HP Vida, tá? Não nesse momento. Nada que me chame atenção para médio prazo. Curto prazo é outra coisa. Aí você pode tentar descer vendido uma parte, tentar comprar aqui embaixo, se der alguma validação, mas no momento não tem nada interessante, tá? Seria só aquela compra que eu não sei se eu comentei com vocês, que seria na correção dessa barra, olha. Para qualquer caso, o stop está aqui embaixo nos 31,30, tá? Hype 3, também médio prazo, tem que esperar corrigir no gráfico semanal. Primeira zona de suporte que eu vejo, só aqui embaixo nos R$22. Por enquanto não tem nada para fazer. É um papel que no curto prazo dá para tentar trabalhar vendas, tá? Vendas lá no diário, no gráfico de 60 minutos, a favor dessa correção do gráfico semanal. IGTI 3 também não vejo nada, o papel segue de maneira lateral, ou seja, um range de congestão ampla, chega próximo da região de resistência, perde força, entra pressão vendedora, próxima zona de suporte interessante para médio prazo, só na região dos R$2, tá? Também não tem o que fazer. ISA E4 também segue corrigindo, para médio prazo não vejo nada interessante, suporte de médio prazo só lá embaixo nos R$20, tá? O papel voltou aqui para dentro de uma congestão, tá? Não se mexeu, olha. Então tem essa extremidade como resistência, tem o suporte aqui na fronteira de gap, olha, opa. Tá? E para médio prazo não tem nada interessante nesse momento. Itaúsa a mesma coisa, forte movimentação de alta, subiu em linha reta, passando por correção congestionada em topo, suportes 10,36, resistência 11,45, por enquanto não tem nada para fazer. Para médio prazo, só procurar possibilidades com validações em suporte do gráfico semanal, que está bem longe. Tá? A primeira zona de suporte forte mesmo é R$9 aqui. Ó. Ok? E não adianta, né? Quem estava tentando comprar compras de correção ainda acreditando na possibilidade de retomada de alta, com base no suporte de Bovespa, que era ainda o meu caso, comprando correções, né, e não rompimento, como eu falei, a gente foi estopado hoje também em soja 3, foi a única operação da nossa carteira essa semana, que acabou estopando no dia de hoje. Tá também tentando defender essa região aqui de interesse, né, a região de gap, dentro desse movimento aqui de alta, olha, o papel perde fundo, volta a fechar acima, a gente tentou uma compra nessa região, o stop na mínima da barra, ele falhou, não segurou na região de gap de alta, pelo contrário, deixou um topinho descendente e perdeu fundo, tá? Já não tem mais nada interessante para fazer com essa realização de hoje. Essa pressão para baixo também é aí a disparada de stops de gerenciamento de risco, de realização, porque quem está operando no curto prazo vai subindo os stops técnicos, no caso, que são colocados em fundos deixados, perde o fundo ali, acaba topando a região de stop. Para você finalizar uma operação comprada, você tem que vender, isso acaba impulsionando mais pressão vendedora, a gente vê essa realização um pouco mais forte. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Estou sempre à disposição por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.